Então, compete-me a mim apresentar este encontro, que foi realizado no âmbito de um protocolo de cooperação entre o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar e o Agrupamento de Escolas Templários, e que tem por objetivo trazer para a escola, no contexto do Plano Nacional das Artes, trazer algumas destas experiências relacionadas através desse centro de estudos que funciona aqui em Tomar desde há algum tempo esta parte, e a partir da ideia de arquivo fotográfico, que é uma coisa que Tomar herdou do século XIX, por iniciativa de um fotógrafo tomarense, Silva Magalhães, que deixou à cidade um conjunto significativo de fotografias na condição, os herdeiros do fotógrafo Silva Magalhães acabaram por legar à Câmara de Tomar essa coleção, na condição de ela ser preservada. Isso aconteceu num feliz encontro entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, que fundaram, acabaram por 20 anos depois, cerca de 20 anos depois, e depois de muita história em comum relacionada com a cultura fotográfica, com o arquivo, com a fotografia contemporânea, que acrescentará sempre esse arquivo histórico, acabaram por formalizar um encontro na Casa dos Cubos, onde se criou um centro de estudos em fotografia. Esse centro de estudos recentemente organizou, melhor dizendo, no ano passado, organizou uma exposição, um projeto expositivo relacionado com uma realidade de Tomar, que é a ideia da indústria, do desenvolvimento industrial tomarense, e depois do seu quase desaparecimento e da ruína das instalações, com as implicações que isso tem no tecido social, paisagístico, económico, ambiental, etc, etc. Daí que esta exposição reuniu um conjunto de trabalhos feitos ao longo de vários anos, de muitos anos até, relacionados com esta realidade, e que trouxeram para a superfície, para a visão através da fotografia e do cinema, algumas questões relacionadas com esta mesma realidade. Daí que estamos hoje aqui reunidos na escola Jacome Raton, com a presença de muitos alunos, felizmente, muito bem-vindos. Espero que este encontro vos seja muito útil, trazendo à escola, como dizia, uma realidade que foi construída fora da escola, mas que aqui tem esta oportunidade de ser mostrada, de ser discutida ao vivo. Temos connosco vários autores, que eu vou pedir ao Paulo Pires Duval, talvez possa citar aqui a sua dupla qualidade de coordenador do Plano Nacional das Artes e de curador, para lhe passar a palavra e pedir que coordene a partir de agora esta reunião, este debate sobre aquilo que a fotografia e o cinema, a imagem em geral, podem contribuir para um conhecimento acrescentado sobre realidades como esta. Muito obrigado. Obrigado eu, António, e obrigado a todos pela vossa participação neste debate, encontro, e a todos os que estão aí no auditório também da escola, e aos alunos pela sua presença. É um imenso prazer voltar a estar agora desta forma virtual em Tomar, mas lanço aqui também o meu obrigado ao professor Paulo Macedo por toda a sua generosidade e disponibilidade para participar connosco nas múltiplas atividades que temos vindo a fazer. E ao António, o convite para estar a moderar este debate, esta conferência, que pode, como dizia o António, até trazer algumas questões sobre o porquê, não é? Ou seja, porquê num encontro sobre a memória das coisas, sobre o arquivo, a presença do Comissário do Plano Nacional das Artes. Por um lado, nesta dupla ou tripla identidade, como Comissário de Exposições, interessou muito sempre a questão dos arquivos, sejam bibliotecas, sejam arquivos de instituições como a Santa Casa da Misericórdia, aqui em Lisboa, uma exposição que fiz há uns anos no Museu de São Roque, a partir do arquivo da Santa Casa. A questão do arquivo interessa muito e vou tocar alguns pontos sobre isso, mas, por outro lado, filosoficamente, a minha formação é em filosofia, as questões relacionadas com a identidade, a formação da identidade e essa mutação que a identidade também implica em relação à história,
e às histórias que contamos da história. É um tema que não foge à questão do arquivo, e um filósofo que tem trabalhado nos últimos anos, Paul Ricoeur, tocou esse ponto repetidamente, mas aqui neste contexto também do Plano Nacional das Artes, interessava não esquecer que a própria ligação à noção de documento, ou seja, aquilo que nós determinamos como um documento que é arquivado e que a partir desse momento se torna também valioso para um determinado arquivo, seja uma imagem fotográfica, seja filme, imagem em movimento. Isso a que chamamos documento, não podemos esquecer que na própria palavra documento temos a palavra ensino. Ou seja, documento virá de docere ou docere, e docere em latim significa ensino, ensinar. E portanto o documento ensina. E o que podemos aprender do documento, nesta ligação também à educação, e de um documento fotográfico, de uma imagem, ou de imagens, interessa-me muitíssimo e julgo que será muito importante trabalhá-lo ao nível das comunidades educativas. Portanto, hoje, neste encontro, com os participantes que a seguir também irei apresentar, aos quais agradeço a presença também, vamos discutir este papel do arquivo na preservação da memória e identidade cultural e social, como diz a apresentação deste encontro, num contexto muito claro, que é o de Tomar e da relação também com o património industrial. E esta ligação com o património industrial, permitam-me também voltar às questões do Plano Nacional das Artes, interessa-nos muito, até este ano, sublinhá-lo, pela questão do património de proximidade das escolas. Num ano, como sabem, de fechamento óbvio, pelas dificuldades e desafios que a pandemia levanta, que estamos a sublinhar muito junto das escolas a importância de valorizar o património de proximidade, ou seja, dar-lhe atenção. O registro fotográfico, a fotografia, o cinema, permitem, acima de tudo, também ajudar-nos a perceber isso de focar a nossa atenção, de formar a nossa atenção, e a palavra cultura poderia também ser definida como a formação da atenção, em determinados objetos que tantas vezes não valorizamos. E essa valorização a partir da nossa atenção, ou seja, é o que torna o mundo. Ou seja, as coisas existem, o mundo existe porque lhes damos determinada atenção ou não lhes damos atenção. E por isso elas podem fazer parte do mundo de uns e não do mundo de outros. Cada um de nós dá atenção a coisas diferentes. O olhar fotográfico, ou a imagem fotográfica, melhor, e cinematográfica, permite também focar a nossa atenção, e todos já passámos a olhar de maneira diferente, certamente, para determinadas realidades, para determinadas coisas, depois de as termos visto ou fotografadas por alguém ou no grande ecrã no cinema. E agora, assim, de repente, estava-me a lembrar da maneira como um grande realizador, Bresson, filma as mãos, e como de repente esse filmar das mãos também me levou a olhar para as mãos de maneira diferente. Esses desvios da nossa atenção, ou seja, daquilo a que habitualmente damos atenção, para passar a focá-la noutras coisas, através das artes, ou através desta possibilidade de usar estas ferramentas, é também algo que ao Plano Nacional das Artes interessa muitíssimo. Portanto, por um lado, a noção de que o documento ensina, e portanto podemos aprender com eles. Por outro, do prestar atenção e do focar o nosso olhar, formar a nossa atenção a partir também dos registros fotográficos e fílmicos. E um terceiro ponto, esta ligação entre a memória, ou seja, o passado, e o presente e o futuro. O arquivo, não podemos pensá-lo, e todos os presentes têm trabalhado também nessa forma, a partir disso que está morto.
mas do que permanece vivo para o presente e permanecerá. O nosso desejo, obviamente, também no plano, é que esta ligação ao passado, ao património, à memória e à identidade a partir das artes, da cultura, do património, seja sempre tendo como atenção ao que está vivo hoje e permanece vivo, ao que somos. E esse olhar, então, depende daquilo que um grande historiador, José Matoso, disse ele próprio em relação à sua função como historiador. E permitam-me citar o professor José Matoso, que escreveu: a observação do passado não se destina a um macabro trabalho de desenterrar os mortos. Não é uma viagem ao reino das sombras, nem pode resultar por uma predileção bafienta pelo que o tempo esterilizou. O que está morto, está morto. E isto é um historiador, um grande historiador a escrever. O que está morto, está morto. De facto, só me interessam as coisas vivas que me interpelam, que se metem comigo. E, mais à frente, escreve José Matoso: só me interessa o presente e a maneira de me movimentar no espaço e no tempo em que vivo. Quero com isto dizer que só me atrai no passado aquilo que me permite compreender e viver o presente. E para compreender e viver o presente, José Matoso foi estudar a história medieval. A única maneira de ajudar a compreender, por exemplo, no caso de um dos livros mais famosos do professor Matoso, de compreender a diferença política entre um norte mais conservador e um sul mais progressista, foi estudar a história destes territórios para poder perceber esta clivagem no território português. Portanto, não nos interessa, como diz o professor Matoso no arquivo, o que está morto pelo que está morto, como um olhar apenas de afastamento em relação a qualquer coisa, mas perceber o que aí está vivo e permanece vivo e me ajuda a compreender e nos ajuda a compreender enquanto comunidade. E, portanto, essa ligação com o património é também a ligação com aquilo que somos e não aquilo que outros foram no passado. Nesse sentido, o arquivo, a história e os criadores de novos arquivos ajudam-nos a compreender o mundo e não apenas o passado. Portanto, é para compreendermos este mundo, o nosso mundo, e não apenas um olhar de outros ou para outros num passado que a história, o arquivo e as artes, o património também servem. Portanto, ao limite, são as nossas possibilidades que estão aí em causa. As possibilidades de si de cada um de nós. As possibilidades que às vezes nem sabíamos que tínhamos e que o arquivo nos ajuda, ou que a história, ou que o património, ou que as artes nos ajudam a descobrir. Portanto, é essa abertura de possibilidades em cada um que, acredito, um arquivo pode também trazer e fazer. E quando falo de cada um, falo de todos enquanto comunidade. Há muito passado por cumprir, há muitas promessas por cumprir na história e nesse sentido a ligação com ela não é apenas, como vos dizia, ou melhor, vamos também desviar a forma como pensamos aquilo que é o futuro. Não há futuro apenas à nossa frente, que não foi vivido, mas há futuro também no passado. Há muito por descobrir nestes arquivos, há muito por descobrir e por fazer viver, tornar outra vez redivivo no que está classificado ou ainda não classificado como património, porque a nossa atenção pode de facto tornar património, ajudar a perceber como património aquilo que até ao presente ainda não o foi. Portanto, esta ligação com o património de proximidade, que está próximo, e portanto essa permite uma ligação presencial, corporal, direta. Este ano, um ano de grande dificuldade para todos, gostamos e queremos sublinhá-lo, para que continua a existir. O sair da escola em direção a este património, o descobrir a escola como este património, o próprio lugar, o espaço físico da escola, parece-nos determinante. Nesse sentido, há qualquer coisa de profético nesse olhar que pode salvar não apenas o passado, mas também este presente em que vivemos.
Dizia então que o arquivo é um tempo, um lugar físico, e o Centro de Estudos de Fotografia tem um lugar físico do arquivo, mas o arquivo é também então um lugar social, porque é o lugar que cumpre essa missão de ser guardião da memória e da identidade, ao limite, ser construtor, porque não é apenas ser guardião, é ser construtor da memória e da identidade, dando atenção a determinados objetos, chamando a atenção para outros, porque o seu papel nunca é neutro. Ou seja, nunca um arquivo ou nunca uma reportagem ou um conjunto de imagens são neutras em relação àquilo que chamamos a identidade ou a construção dessa identidade. Terminava só então para mostrar como também um arquivo, nesse sentido, não é apenas memória, mas é promessa de muita coisa por cumprir e de muita coisa por mostrar. Alguns dos convidados têm trabalhado exposições em que mostram precisamente material de arquivo, dando-lhe também uma nova vida, um outro olhar. E é também sobre essa aventura que é a construção dos arquivos e, por outro lado, o voltar a eles e aí descobrir o novo, que este encontro será ou decorrerá. Da forma como nos organizamos, vamos dar numa primeira volta cerca de 10 minutos a cada um para poder apresentar um projeto e o que tem feito nesta ligação também com os arquivos, ou com o arquivo em particular, ou com este olhar sobre a realidade que permite dar atenção àquilo que tantas vezes não damos atenção e valorizá-lo. E teremos connosco a Catarina Garrido, desculpa, o António Ventura, que já todos conhecerão, que foi autor do diaporama Um Dia de Chuva na Fábrica de Fiação de Tomar, portanto essa ligação também à Tomar Industrial que está na origem deste nosso encontro, e do projeto expositivo também, não é? Corresponsável do projeto expositivo Tomar Industrial. O António será o primeiro a tomar a palavra, depois a Catarina Garrido, autora do projeto Últimos 200, também Tomar Industrial. O Duarte Belo, fotógrafo, que tem olhado e dado a ver e chamado a atenção para o nosso território com outros olhos, todos lhe agradecemos também, Duarte. O João Abreu, diretor do Museu da Paisagem, em que trabalha também com o Duarte Belo nesse belíssimo projeto chamado Museu da Paisagem. O João Henriques, coautor de um projeto Barreira Invisível, a Linha do Nabão, Inquéritos à Paisagem, e João Luz, autor de Fornalha, um filme sobre a fábrica de fiação de Tomar, um filme experimental, e portanto também vamos pensar o que é essa ligação a um olhar contemporâneo sobre este material ou sobre este património, e a Patrícia Romão, responsável pelo arquivo fotográfico do Centro de Estudos de Fotografia de Tomar, e corresponsável pelo projeto que há pouco falei, feito com o António Ventura, o projeto expositivo de Tomar Industrial. António, passava-lhe então a palavra para apresentar aquilo que nos quer apresentar nesta ligação com os arquivos ou com o património industrial também. Muito obrigado, Paulo, pela apresentação que fez, que agradecemos muito. Iria só esclarecer aqui 2 ou 3 coisas, pequenas coisas. A Catarina Garrido pediu para ser eu a representá-la porque não pôde, por motivos profissionais, não pôde deslocar-se ou não pôde sequer estar disponível através deste sistema de videoconferência, mas pediu-me para apresentar aqui o trabalho dela, que eu farei com muito gosto logo que tenho a oportunidade. A Patrícia Romão pediu-me o mesmo também, por motivos profissionais não pode estar aqui connosco, vou também representá-la, portanto eu estou aqui em tripla qualidade, provavelmente. Daí que, talvez então assumindo o meu papel de autor, possa avançar já mostrando um trecho do tal diaporama que tive a oportunidade de fazer aqui há uns anos atrás sobre a fábrica de fiação, e sugeria também aqui uma sequência que talvez me parecesse a mim mais interessante, que poderíamos, uma vez que a exposição é constituída por objetos que foram alguns deles desenvolvidos no contexto académico por estudantes do Instituto Politécnico de Tomar ou por iniciativa dentro desse contexto académico,
iria sugerir que se fizesse primeiro essa apresentação desses projetos e depois pedíssemos ao Duarte Belo e ao João Abreu que falassem de experiências que são, de certa maneira, exteriores a este contexto académico relacionado com o Instituto Politécnico de Tomar, onde estas coisas foram feitas, para nos falarem de uma experiência que eles podem trazer aqui, que é a deles, relacionada nomeadamente com o Museu da Paisagem e com o território nacional, como é o caso do Duarte. Talvez depois, em contraponto, se pudesse fazer no final essa ligação com coisas exteriores que possam complementar a nossa experiência mais direta aqui com o território de Tomar. Então, se me permitem, eu iria fazer aqui o partilhar a minha tela. Estava eu a dizer que interrompi a projeção porque duraria mais que os 10 minutos. Só explicar um pouco esta ideia deste trabalho. Eu fui convidado em determinada altura para visitar a fábrica de fiação pelo então assessor para a cultura na presidência da Câmara de Tomar, o arquiteto Faria, e que me convidou a fazer essa visita e eu, por acaso, levei uma câmara fotográfica, nem sequer uma câmara de grande qualidade, como se vê pelas imagens, mas fiz registros fotográficos enquanto passeávamos pela fábrica e conversávamos. E quando depois, mais tarde, observei os registros fotográficos, pareceu-me que seria interessante reunir esses registros e eventualmente sem nenhuma ordem específica e mostrá-los tal como foram feitos, sem grandes cuidados de produção ou de pós-produção de imagem, mas apenas como registros mais ou menos imediatos do primeiro contacto com uma ruína, de uma coisa que eu próprio tinha ainda visto a funcionar quando cheguei a Tomar há cerca de 30 anos atrás, e que uns poucos anos depois tive a oportunidade de observar numa quase total e absoluta ruína, e à mercê de quem quisesse levar aquilo que lhe apetecesse quando quisesse. E assim foi feito. As últimas notícias, há uns anos atrás, que tive desta fábrica foi que já se estariam a usar explosivos para retirar os metais das paredes, etc.
Portanto, isto foi um processo de tábua rasa, de toda uma estrutura arquitetónica, industrial, que foi praticamente levada por quem precisou, por quem achou que precisava, por quem achou que tinha direito a levar. E que produziu, nesta fase, ainda se notavam registros de uma permanência quase... parecia que as pessoas tinham acabado, em alguns sítios, de sair no dia anterior. Noutros sítios havia um abandono muito mais antigo, digamos assim. Havia ainda notas escritas, penduradas nas paredes, aquelas anotações que um operário deixa para o turno seguinte. Havia documentos, havia coisas deste género por ali fora. Se reuniram neste conjunto de imagens que estão aqui apresentadas de um modo mais ou menos aleatório, e ao fazer isto tentámos também reconstruir o ambiente, e daí ter-se procurei junto de quem domina estas questões do som, um sonoplasta, um músico, Miguel Urbano Figueiredo, que juntamente comigo pensámos uma solução que foi irmos junto de uma fábrica semelhante, recolher sons dos ambientes fabris, das máquinas e do ambiente, que ele depois modelou para criar este som final, evocativo de um ambiente fabril e industrial como era este. E fica esta proposta de reconstituição de um espaço e daquilo que lhe aconteceu ao longo do tempo, e por circunstâncias da própria vida das coisas. É este o meu testemunho, que está, como disse, integrado na estrutura do projeto expositivo Tomar Industrial, que funcionou a partir da recolha e do reagrupamento, digamos assim, de projetos anteriores, como este, que já tinha sido realizado há alguns anos atrás, e como outros, como é o caso da linha do Nabão, do qual eu vou pedir ao João que explique. O próprio João depois também o João Henriques fez ele próprio, depois enquanto aluno de mestrado, um trabalho subsequente a que chamou o Rio, julgo que ele também vai falar um pouco sobre isso. O próprio trabalho da Catarina Garrido, já agora fica aqui uma nota prévia, é um trabalho de uma aluna recém-licenciada ou ainda como estudante da licenciatura em fotografia do Politécnico de Tomar, que reinterpreta uma estrutura industrial. Daqui a pouco já terei a oportunidade de mostrar um pouco desse trabalho também. E passaria então a palavra ao João Henriques, se ele quiser fazer o favor de falar um pouco sobre os projetos de que é autor e coautor. Okay. Obrigado, António. Bom dia a todos os presentes. Estão-me a ouvir bem? Muito bem, sim. Okay. Bom dia a todos os presentes. Obrigado, então. Não me apercebi disso. Portanto, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença e pela vossa colaboração. Obrigado ao professor António Ventura por me ter convidado. Eu vou-me introduzir muito brevemente e depois vou também falar só um bocadinho sobre dois projetos. Portanto, eu fui aluno da escola Jacob Raton, portanto, onde os alunos estão agora a assistir. Fiz o meu percurso no ensino secundário nessa escola e a curiosidade é que a fábrica de afiação, o projeto que o professor António Ventura acabou de introduzir, foi trazida para Tomar pelo Sr. Jacob Raton, ou seja, que posteriormente deu nome a essa escola. Entretanto, a vida foi dando muitas voltas e há uns anos fui aluno também da primeira edição do mestrado em fotografia de Tomar e acabei por fazer esses dois projetos, colaborar nesses dois projetos, um deles coletivo e outro individual, que vou apresentar a seguir. E agora, em breve, também graças ao convite do professor António Ventura, vamos colaborar numa série de iniciativas a que chamaremos Fotografia e Território, no Centro de Estudos de Fotografia de Tomar, e que eu gostaria muito de ter a presença de vocês, sobretudo dos alunos, já que estamos tão próximos e queremos criar esses cruzamentos e digamos, uma série de dinâmicas que o Paulo Pires do Val tão bem apresentou logo de início.
E nada melhor do que vos apresentar algum trabalho que foi feito no passado. Okay. Agora temos a tua tela, já está à vista, João. Ok. Pronto, então vamos fazer intervalo de 10 minutos, certo? Isso não é, António? É isso, João. Os alunos estão a sair da sala Okay. agora 10 minutos e depois regressarão. Está bem, muito obrigado. Até já, então. Voltamos para discutir. Até já, então. Até já, obrigado.
80 e em 75 foi definitivamente abandonada a exploração mineira. Ainda no início dos anos 80 houve uma tentativa de reativar, mas não teve sucesso. As minas estão a cerca de 1500 metros de altitude. É curioso que o António Ventura falou nestas visitas de proximidade ao património. Este é dos lugares mais longe e mais inacessíveis que nós podemos encontrar no nosso país, que é preciso uma caminhada de várias horas para lá chegar. Esta é uma última fotografia deste grupo a preto e branco, depois de Chioval, já perto de Pitões das Jundas, neste caso. E agora fotografias de do ano 2012. 2012, ao contrário de 91, em que eu tinha ido com uma câmara analógica e com película, portanto, carregava os rolos às costas, e é sobre isso que vos vou falar a seguir. Aqui já fui com uma câmara digital, com todos os confortos de fazer as fotografias muito mais de um modo muito mais descontraído, e, sobretudo, quero chamar a atenção nesta minha curta apresentação de dois processos que são bastante diferentes. Quer dizer, a fotografia, obviamente, a técnica é a mesma, mas a transição do analógico para o digital coloca vários problemas, várias formas de construir o arquivo que são, quanto a mim, muito curiosas. Isto é, eu passei a fotografar muito mais, eu não discutiria as questões estéticas associadas à fotografia, interessa mais o aspecto mental da fixação do território e da memória. Neste caso, nem dá para comparar muito a evolução nestes 21 anos, porque eu não tive aqui essa preocupação, mas em espaços em que há pouca presença humana, parece que o tempo passa mais lentamente e não se nota tanto a alteração da paisagem. Isto, como eu vos disse, foi enquadrado numa grande travessia da serra entre o Campo do Gerês e Torém. Mais algumas fotografias, e depois desci, e então isto levar-me-ia para outras conversas, enfim, depois durmo no campo, onde passo sempre sozinho, e este é o meu modo de habitar estes lugares mais afastados. E então queria-vos mostrar, e era sobre isto que eu queria centrar a minha apresentação, na relação entre o analógico e o digital e a forma como estes dois processos vão instruindo o meu arquivo fotográfico. O meu arquivo fotográfico são perto já de 1.800.000 fotografias. Claro que a percentagem de fotografias analógicas vai ser cada vez mais reduzida, mas aqui temos um quadro com os filmes que eu fiz em 1991, em que tive 12 dias de campo, fiz 1.258 fotografias, e o que dá uma média de 105 fotografias por dia. Portanto, isto eu levava os 30 e tal filmes às costas, porque durante este período não tive qualquer abastecimento. Aqui temos a relação do que fiz em 2012. Gerês 2012. Agora deixa-me aqui ativar este ponteirinho. Enfim, isto são as várias unidades. Isto não vale a pena entrar em detalhes. Os dias. Eu em 91 tinha estado 12 dias, agora tive 11. E nestes 11 dias fiz 17.004 fotografias. O que quer dizer que fiz, ao contrário das 105 em analógico, fiz 1.546 fotografias por dia. Isto permite-me, por um lado, uma relação muito mais intuitiva com a paisagem, no meu entendimento, e um mapeamento fotográfico do território que eu também acho que é muito mais exaustivo, se bem que no fim eu continuo a achar que há sempre muita coisa que não fotografei. E depois, continuando, se eu quisesse fazer, e esta é uma das questões mais curiosas, se eu quisesse fazer em analógico o que fiz em digital, a última câmara que eu usei analógica foi uma Leica M6. Eu tenho aqui os pesos, e era isto que eu vos queria chamar a atenção, uma Canon 5D Mark II, com 3 baterias e com vários cartões, e tudo o que eu levo comigo pesa 1,9 kg sensivelmente, e curiosamente a Leica pesa praticamente a mesma coisa, com os 36 fios pesavam praticamente 1 kg, a câmara era mais leve e no total o peso é muito similar. Agora, se eu quisesse usar
Peço desculpa que agora aparece-me aqui uma coisa. Oh, perdão. Portanto, se eu quisesse fazer as mesmas 17.000 fotografias com analógico, eu teria que levar 436 filmes comigo, o que daria um peso de 13,5 kg às costas, o que quer dizer que inviabilizava completamente este trabalho, porque eu já levava mais ou menos 15 quilos. Isto são trabalhos que eu faço em que vou autonomia, em que vou em autonomia, isto é, levo tudo quanto é alimentação, levo comigo, e claro que a água encontro no caminho, no caso na Serra do Gerês. O que vai sendo cada vez mais difícil, que isto é outro aspecto curioso, é que as serras de facto estão cada vez mais secas, porque antigamente no verão, nas serras graníticas, tínhamos sempre água e agora deixamos de ter. Então, era isto que eu vos queria mostrar. Portanto, este trabalho que fiz em digital em 2012 era praticamente impossível, uma vez que eu tinha que levar 13 quilos de película às costas, além do volume bastante grande que isto representa, se acumular com todo o material de campo em autonomia para os tais 11, 12 dias, tornava a coisa inviável. De maneira que, sintetizando, a questão que eu aqui gostaria de trazer é a forma como a própria tecnologia e a evolução dos meios, neste caso de captura de imagem com que lidamos, altera significativamente a forma como vamos construindo, fazendo o mapeamento do território, registando a sua imagem e depois construindo o arquivo. E é sobre esta relação entre os vários tempos do meu arquivo que eu tenho trabalhado bastante a nível de exposições, e é sobre isto e destas questões muitas vezes marginais que eu gosto de frisar como é que o tempo vai estando presente também de diferentes formas num trabalho de fotografia e que tantas abordagens podem ser feitas sobre esta questão. E passaria então a palavra ao seguinte, não sei se o Paulo... Só ia levantar uma questão que também me interessa, e obrigado pela tua apresentação, Duarte, que tem a ver precisamente com essa multiplicação de imagens ou da documentação, não é? Ou seja, dos anos 90 para hoje, não é? Multiplicaste 10 vezes o número de imagens. 15 vezes o número de imagens escolhidas. Isso também levanta outros problemas, que é essa dimensão, não sei se é excessiva ou de acumulação que um arquivo é, ou seja, um arquivo é isso, um arquivo implica isso, mas que depois, se calhar, também te levanta problemas no momento, por exemplo, da exposição, porque há uma diferença, como há pouco falava, também dizia, entre o momento do arquivo ou o arquivar e depois o expor, não é? Ou seja, isso certamente traz dois problemas diferentes, da escolha, da multiplicidade, porque é impossível mostrar essas imagens, quer dizer, impossível não é, mas é difícil termos economia de atenção para todos estarmos atentos a essas imagens, não é? Quando depois são demasiado excessivas ou quando é muita coisa, a não ser que seja isso que queres mostrar, ou o excesso. Se é para dar atenção, isso implica uma escolha, não é? Implica uma escolha, mas eu, muitas vezes, há aquela dicotomia entre a qualidade e a quantidade, não é? Quanto a menos dias que correm é um problema que não me interessa muito. Interessa-me, de facto, os problemas que levantam a quantidade e como é que eu posso lidar, desenvolvendo metodologias específicas, com uma tão grande quantidade de informação. E depois como é que posso verter essa informação em conhecimento. Ou, enfim, sabedoria, diria eu, assim num prazo mais largo. Mas eu, de facto, gosto muito de trabalhar a questão da quantidade e não focar tanto na fotografia objeto, não é? Isto é, deslocar-me um bocadinho da ideia da história da arte, da pintura, sobretudo, em que há um conjunto de telas que é mostrada numa exposição, para mostrar um processo e a forma de construção do próprio percurso sobre o território. No fundo, é isto que eu pretendo com o meu trabalho, mais do que objetos, do que imagens isoladas, não é? E a relação que se estabelecem entre elas e como é que nós vamos navegando num mar cada vez maior de informação. Porque eu acho que isto é uma imagem muito viva, não é? O excesso de tudo no nosso tempo, o aumento da velocidade, até a aceleração, não é? do tempo histórico,
é uma questão que eu acho que faz parte do próprio universo da fotografia. E quando eu deixei de fotografar em analógico, eu agora não conseguiria obviamente, mas não sou capaz de já fotografar a preto e branco. A cor faz parte da imagem digital, a película era de facto película a preto e branco, eu revelava os filmes em casa, imprimia as imagens e esse mundo mudou e eu mudei com ele, basicamente é isso. E tento expor este processo no meu trabalho. Muito bem. Obrigadíssimo, João. Voltaremos, se pudermos, ainda à conversa, mas para não atrasar mais, dava a palavra, desculpa, Duarte, dava a palavra ao João Abreu, com quem tens trabalhado também no âmbito do Museu da Paisagem. João, queres nos contar o que é um Museu da Paisagem? Bom dia a todos. Obrigado também aqui pela oportunidade. Eu vou projetar aqui umas imagens para apresentar o projeto Museu da Paisagem, alguns projetos que temos desenvolvido. Com licença, só aqui rapidamente. Ok. Estão a ver a tela, certo? Certíssimo. Podes avançar, João. Pronto. Esperem lá que eu entretanto perdi-me. Ok. Pronto, para quem não conhece o Museu da Paisagem é um projeto que foi iniciado aqui com um conjunto de professores, investigadores e alunos da Escola de Comunicação Social em 2015 e que se constituiu aqui como um desafio de criação de ligações entre as pessoas, os cidadãos e a paisagem, numa ideia de trazer este assunto, este tema, para uma conversa mais do dia a dia, no sentido de que cada pessoa consiga ler as suas paisagens e compreender a relação que tem com a paisagem que habita. Portanto, esse é assim o grande desafio de alguma forma, de criar um sentido de cidadania paisagista e nesse entendimento de cada um de nós é parte de qualquer coisa que acontece na paisagem. Ou seja, a paisagem, há pouco, durante a manhã, falou-se aqui nesta questão do documento e do registro, e a paisagem, e falou-se também muito de fotografia e de filme, e a paisagem pode também ser entendida dessa maneira, mas é um documento vivo, não é? É um documento que está permanentemente a expressar o modo como habitamos os territórios e que, se soubermos olhar para esse documento, conseguimos também compreender-nos melhor a nós e à maneira e às opções que vamos tomando e as consequências que isso tem nesse próprio território. Então, este projeto, este museu, que é assim uma contradição, esta ideia de musealizar a paisagem, o que propõe essencialmente ele tem uma sede online, mas essa sede online é apenas um ponto de partida depois para uma descoberta da paisagem que se pretende que seja no próprio território. Ou seja, não queremos uma visita virtual, queremos que a partir de alguns conteúdos que estão disponíveis online e também em publicações, cada visitante parta para este museu que é do tamanho do território do país inteiro, portanto é um museu que é o próprio país. E o primeiro projeto que nós tivemos, que começou em 2017, em 2016 e terminou em 2018, ele trabalhou a bacia hidrográfica do Tejo, portanto Tomar está dentro desse grande território, dentro do qual todas as ribeiras correm na direção do Tejo, em território português, claro, senão seria ainda mais difícil, e em conjunto com outros politécnicos também, fomos procurar nesse território pontos de leitura, pontos de observação da paisagem que nos permitissem, a partir dali, ter uma conversa com os visitantes. Ou seja, a paisagem é muito complexa, há muitas camadas, ou seja, ela contém em si
ou seja, quase que de um único lugar nós poderíamos só estudar um único lugar e uma arqueologia da paisagem, começar a retirar camadas e entender o que é que está por trás daquela expressão na paisagem. A nossa ideia foi não detalhar todas essas camadas, mas em cada ponto escolher um assunto, um tema que nos permitisse falar a partir dali de questões que para nós são importantes na paisagem. E eu pus aqui esta imagem é perto do Santuário de Nossa Senhora da Estrela, na subida para Marvão. Aliás, ali à esquerda já se consegue ver ali a muralha de Marvão. E quando parámos aqui neste lugar, para alguma coisa nos chamou, talvez este penedo, e apercebemos-nos que este penedo tinha sido ocupado por alguém. E ao fim de algum tempo apareceu aqui este senhor que está num lar de idosos mesmo aqui ao lado e que não se revê naquele espaço e que aos poucos foi-se apropriando deste penedo. Percebeu que havia ali uma concavidade e começou a limpar, aquilo estava cheio de lixo e depois criou ali uma secretária, foi buscando coisas nas imediações e trazendo para ali e construindo um lugar que era seu. Para a direita desta imagem há uma grande vista sobre ali a zona de raia de fronteira, portanto isto é um mirador de alguma forma, e este lugar, este ponto serviu para falarmos da nossa relação com os lugares, portanto, e de alguma forma da nossa relação com a paisagem, ou seja, nós somos também a paisagem que habitamos e prolongamos-nos para além disso. E serviu este sítio para, de alguma forma, desafiarmos o visitante a pensar na sua própria paisagem e quais são os lugares que são o prolongamento de si próprio e que têm vestígios de si próprio e memórias de si próprio. E com isto este foi o primeiro projeto do Museu da Paisagem e no mesmo lugar, porque voltei lá agora em 2019, portanto com 2 anos de diferença, creio, num outro projeto que tenho vindo a desenvolver com o Duarte Belo, precisamente, que é uma trilogia de viagens, e uma das viagens foi realizada por mim e voltei a parar no mesmo local. Não encontrei o senhor, mas percebi que já havia uma transformação, ou seja, ele já não estava exatamente igual à última visita que tínhamos feito. O senhor, entretanto, continua na sua apropriação, já tem ali um toldo, portanto, toda aquele sítio, aquele seu lugar vai avançando, mas, simultaneamente, é um lugar que também tem sido utilizado para despejo de entulho e há aqui no mesmo sítio, há aqui uma relação muito interessante de afeto e de apego e de alguma forma, de desapego num sítio onde se larga lixo, não é? E dessa relação com o lugar. E isso permite-nos também pensar nesta nossa responsabilidade ou capacidade que temos de transformar os lugares. Nós, nestas visitas que temos feito, encontramos alguns sítios muito transformados e são transformações que têm a ver com o nosso dia-a-dia. Ou seja, por vezes sentimos que estas transformações na paisagem, grandes crateras de pedreiras, grandes olivais intensivos, que são transformações que nos são externas, não é? Que não nos dizem respeito, mas nós temos implicação direta nestas transformações. Por exemplo, esta grande pedreira, que é ali na Serra da Aire, serve para tirar calcite, que é utilizado essencialmente em detergentes e pasta de dentes. E então há uma relação muito direta da nossa vida diária, cotidiana, com estas transformações. Atualmente há uma grande polémica sobre a possível exploração de lítio no norte de Portugal, e isso que vai ter, se acontecer,
que terá grandes implicações e transformações naquela paisagem, e esse é o dilema de uma vida, de uma ocupação que transforma a paisagem e, na verdade, todos nós temos lítio connosco nos nossos telemóveis. A transição para uma mobilidade elétrica de carros elétricos implica baterias que tenham esse lítio, e é esta contradição que, por um lado, queremos paisagens naturais intocáveis, mas, por outro lado, queremos, de forma legítima, conforto e uma melhor qualidade de vida, e isso implica sempre uma tensão na paisagem. E é sobre essa tensão que nós temos que, de alguma forma, também ser participantes entre paisagens que conseguem um equilíbrio entre os valores ecológicos, entre os valores económicos, entre os valores sociais, entre os valores culturais. É um equilíbrio muito difícil e é dessa tensão que resultam paisagens saudáveis, e o museu procura, de alguma forma, contribuir. Aqui também umas estufas no Alentejo que nesta viagem mais recente passei, e a ideia é um bocadinho qual é que é a paisagem do presente, não é? Aqui no Val do Douro, creio que é a A24 que atravessa assim quase de forma quase suspensa este vale, e esta ideia de que se temos que transformar, porque a paisagem é viva, ela não se pode congelar de modo nenhum, qual é que é a nossa participação, e na verdade nessa transformação também se podem criar coisas belas. Eu compreendo que estas linhas de betão possam chocar algumas pessoas que gostam de um Douro intocado, mas eu acho que há qualquer coisa de interessante neste desenho, e na verdade a transformação pode ser feita, ou seja, ela tem que acontecer, e já que tem que acontecer nós podemos fazê-la bem, não é? E de alguma forma é esta ideia que o projeto procura trazer. Neste último projeto de viagem, isto são duas viagens paralelas, uma feita por mim, que percorri o espaço ao longo de 20 dias, e outra feita pelo Duarte Belo ao longo do seu arquivo. E aqui, novamente, a ideia do documento e do arquivo, e do tempo e do espaço, que o Paulo também já falou, e é muito interessante observar, por exemplo, esta também do Duarte, observar quando temos este elemento vivo que é a paisagem, quando olhamos para trás e olhamos para o presente e percebemos que ela vai evoluindo, e somos muito tentados em classificá-la como está melhor, está pior. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso de moralizar a paisagem. Ela é apenas a consequência de um modo de habitar, e podemos ter paisagens mais saudáveis, com uma tensão mais equilibrada ou menos desequilibrada. Aqui aquela zona centro, que também aí em Tomar conhecem bem, um bocadinho a norte de Tomar, que tem sofrido muito com incêndios recentes, e tudo isso tem a ver. Li um texto do arquiteto Ribeiro Teles, o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Teles, escrito há 20 anos, que falava do que iria acontecer com o abandono da ruralidade, e tudo o que está a acontecer está escrito nesse texto de há 20 anos, e é muito interessante. Quem consegue ler a paisagem consegue perceber um bocadinho para onde é que vai o caminho da sua transformação. Aqui também transformações mais recentes, das Comieiras das Serras. E só para acabar, porque o tempo é muito curto, já terei falado demais, só aqui um convite para visitarem o site. Há uma exposição aqui Há aqui uma preocupação também muito do museu, não apenas neste registro documental e nesta tentativa de reflexão e de diálogo, mas também da promoção de alguns projetos artísticos com artistas que têm um olhar próprio sobre os territórios e sobre a paisagem. E este é um projeto de um coletivo de artistas que é o West Coast, com uma exposição multimédia que tem sons, e há uma interação entre objetos que resultaram de um percorrer de um território, também perto, não muito longe de Tomar, é ali na zona de Vila Velha de Ródão.
e que vos convido a visitar. E pronto, muito obrigado. Aqui uma outra viagem do Duarte. Muito obrigado, João, pela apresentação do Museu da Paisagem e sublinhava a importância do que disseste sobre o poder ajudar a desenvolver, e o vosso projeto é precisamente aí que incide, uma cidadania paisagista, não é? Como tu o disseste, que implica então essa responsabilização de cada um pelo lugar que habita e nessa compreensão de que a paisagem já somos nós, não é? Ou seja, ela faz parte da atitude que temos também diante do mundo e da vida. E por isso há naquilo que foste apontando um cuidado em relação à interpretação desse lugar, para uma compreensão melhor daquilo que somos e do que podemos ser. Há uma interpretação também, fizeste isso em relação à imagem, há um cuidado também das imagens que se tiram e depois podem olhar e ver, e ver coisas que não tínhamos visto a primeira vez, não é? Assim, um clássico do cinema mostra-nos isso, como uma imagem pode revelar o que não tínhamos visto antes, o blow-up, esse cuidado de interpretação, mas também, como dizias, quando é necessário a possibilidade da intervenção, ou seja, a partir da própria imagem eu perceber que há uma intervenção no sentido de um reequilíbrio ou de apontar para o equilíbrio e desequilíbrio que existe, e portanto há também uma dimensão de protesto, chamemos-lhe assim, que a imagem pode ter ou pode ajudar a ter, e nesse sentido uma exposição tem claramente uma exposição ou um arquivo tem uma dimensão estética, mas pode ter associado e tem associado uma dimensão ética ou política mesmo, e que pode ter consequências no futuro. Sublinhava então algumas das linhas do que disseste. Perguntava se há, porque estamos a chegar ao fim, perguntas na sala, ou seja, há algumas questões, comentários que os alunos São Paulo esta manhã. Agradeço muitíssimo ao António Ventura este convite, ao professor Paulo Macedo e à Sheila Fernandes também podermos colaborar com esta iniciativa do Centro de Estudos de Fotografia de Tomar. Ficamos muito contentes e sublinhava um aspecto que ao longo de hoje destas várias apresentações me fui lembrando. O Schlegel diz que um historiador é um profeta virado para trás. Um historiador é um profeta virado para trás. E ao olhar para ou a ver algumas das vossas propostas, não de historiadores, mas de artistas, de fotógrafos, de realizadores, de pensadores sobre a questão do território, da paisagem, do património, sentia que podia dizer o mesmo também de vós, ou seja, são profetas que olham também para trás e nos dão a ver o que de outra maneira não tínhamos visto. E isso julgo que é um epíteto que vos pode ficar bem, neste sentido que dizia no princípio, que não é apenas para olhar para o que está morto, mas precisamente para o que está vivo e permanece vivo hoje, aqui e agora, e nos marca. Esta ligação ao território como parte de nós, e ao território aqui, património industrial ou paisagem, mesmo que inconscientemente, ou seja, ele está lá mesmo que inconsciente, gostava de sublinhar e de perceber como é que é também uma relação com algo que está desconhecido, e os arquivos são nesse sentido mananciais de futuro, não é? Ou seja, estão cheios de futuro ainda por descobrir. Da minha parte agradeço, fiquei, como dizia também há pouco o João Luz, é um prazer poder partilhar convosco este dia e aprender convosco. E António, passo a palavra para fechares desse lado. Obrigado, Paulo. Eu agradeço imenso, muito sinceramente, e muito as suas palavras e o modo como exprimiu um sentir que me parece aqui muito coletivo, digamos assim, mas nas suas palavras isto pareceu ainda muito melhor do que nos parecia já individualmente, provavelmente.
e faz-nos sentir, pelo menos a mim, faz-me sentir que vale a pena tentar desenvolver este esforço e manter estas coisas a funcionar. Nós tivemos ontem a oportunidade de ter aqui, portanto, este encontro, esta é uma parte do encontro que tem outras duas componentes, digamos assim, ou mais componentes, nomeadamente ontem falámos aqui sobre a história da indústria, nomeadamente em Tomar. Tivemos aqui a professora Fernanda Rolo, a falar sobre esses aspectos gerais no panorama nacional e principalmente o que aconteceu em Tomar e o modo como Tomar foi, de certo modo, inovador e pioneiro nestas questões. Depois tivemos o engenheiro Luís Vicente, que nos falou sobre a história da própria escola Jacome Raton, também foi aluno da escola, tal como o João Henriques, falou-nos aqui dessa história. Hoje tivemos este momento tão enriquecedor para percebermos este modo como o registro, nomeadamente o registro visual e esta intervenção junto dos territórios, das paisagens e daquilo que resultou destas intervenções mais ou menos humanas, pode ser visto hoje e pode ser interpretado hoje, quer através da memória que está constituída nos arquivos, quer nesta relação com o agora, com o contemporâneo. À tarde vamos ter aqui uma perspectiva também sobre o hoje, o que é que está a acontecer hoje ao nível daquilo que se pode chamar as novas indústrias. Vamos ter aqui o diretor regional da IBM Softiça, que está instalado em Tomar e que vai falar das indústrias digitais, digamos assim, deste processo de renovação onde Tomar também tem um pequeno lugar. E na sexta-feira vamos tratar aqui um assunto que a mim me parece interessante, que é a da reutilização dos espaços. Nós falámos aqui muito de ruínas e de abandono, mas também acontece que há espaços que estão a ser reutilizados, e vamos ter aqui dois exemplos que são diferenciados, mas que são, a meu ver, bastante interessantes. Um deles é uma reutilização, uma reconversão promovida a nível institucional, portanto um grande projeto financiado com dinheiros europeus e outros processos muito pesados de financiamento e desenvolvimento desse mesmo projeto, como é o caso do complexo industrial da Levada de Tomar, que vem desde os Templários até os nossos dias, passando por diferentes fases desse processo de desenvolvimento industrial. E depois o caso interessante também de uma iniciativa de cidadania, digamos assim, ou de iniciativa mais popular, se quisermos, que é o caso da Companhia de Teatros Fatias de Cá, que é uma associação cultural sem fins lucrativos e que ocupa um espaço industrial desativado e que renova esse espaço, fazendo dele a sua casa e a sua casa do teatro e desse tipo de manifestações. Vamos, na sexta-feira, vamos ter esse confronto, no bom sentido da palavra, entre duas opções para uma possível renovação destes espaços territoriais ou de espaços arquitetónicos, melhor dizendo, neste nível de ocupação industrial, que aqui, próximo de nós, aconteceram. E temos a exposição que continua, como eu disse há pouco, disponível para visitas. Vamos mantê-la durante mais algum tempo, até porque a pandemia impediu muita coisa e continua a impedir. E neste todo pensamos que talvez tenha valido a pena, e no contexto também, como dizia o Paulo e como se referiu logo no início, de trazer à escola aquilo que está fora da escola, no contexto desse Plano Nacional das Artes. Penso que é também, mais uma vez, uma missão do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar que está a ser, de algum modo, cumprida. Agradeço muito as participações do Duarte Belo, amigo deste projeto desde o início, conselheiro, membro do Conselho Consultivo do mesmo, assim como também o João Abreu, também já membro do Conselho Consultivo deste centro e já parceiro de projetos comuns, a presença digamos, esta partilha de experiências com outros processos e outras iniciativas que complementam estas nossas aqui. E mais uma vez obrigado a todos pelas participações do João Luz, do João Henriques e dos alunos aqui presentes da Escola Jacome Raton que nos acolheu, do Agrupamento Escolar Templários. Bem-ajam e até um próximo dia. Se não estivéssemos assim tão à distância, provavelmente continuaríamos a conversa agora à volta de um almoço, mas assim ficará para outra oportunidade, certamente. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, António, mais uma vez, e obrigado. Até um dia.